Pessoal, dando continuidade ao assunto da última aula, onde nós vimos sobre as células, não foi? As células, elas são o que mesmo? A unidade básica da vida, ou seja, não existe vida sem célula. Ah, professor, mas e os vírus? Verdade, né? Os vírus não são formados por células, são os únicos seres vivos que não são formados por células. Entretanto, mesmo os vírus, eles precisam de uma célula para sobreviver. Lembram disso? Porque dentro da célula eles vão se reproduzir, eles vão crescer, eles vão se alimentar. Se não existir célula, não vai existir nenhum ser vivo. Lembram também que as células elas vão se juntar e vão dar origem aos tecidos, por exemplo, o tecido nervoso, o tecido epitelial, os diferentes tipos de tecidos que nós possuímos. E os tecidos eles se juntam e dão origem a quem? Aos órgãos, coração, pulmão, lembram, né? E nós temos também os sistemas, que são sistemas digestórios, o sistema urinário, sistema cardiovascular, nervoso, tá certo? E tudo isso dá origem ao indivíduo. Por exemplo, tudo isso que eu falei, a célula, os tecidos, os sistemas, os órgãos, dão origem a uma cobra, a um macaco, a um peixe, entenderam? E nós sabemos que existe um monte de seres diferentes. E hoje iremos falar sobre isso, iremos falar sobre a biodiversidade. Nós abordamos isso em sala de aula, então vocês lembram, tá certo? Mas só para recapitular, para relembrar um pouquinho, quando eu falo sobre biodiversidade, eu estou falando sobre o que mesmo? A diversidade de vida que existe na nossa Terra. Por exemplo, o que é bio? Bio é igual a vida. Então, quando eu falo sobre bio, qualquer palavra que vocês escutarem ou lerem em algum local que tenha esse nomezinho bio, é a mesma coisa que vida, tá certo? Um exemplo, biologia. Bio é vida, logia é o estudo da vida, tá certo? Nesse caso aqui é biodiversidade. Então, bio, vida, diversidade é o quê? Uma variedade, entendeu? Uma diversidade mesmo. Então, eu tenho uma diversidade de vida, um monte de vida diferente. Ou seja, biodiversidade nada mais é do que o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na nossa biosfera, no nosso planeta, tá bom? No nosso planeta iremos encontrar diversos seres, desde aqueles que voam, como as aves, as borboletas, como aqueles que rastejam, como as cobras, tá certo? Iremos ter gatos, leopardos, tatus, gato, um monte de seres vivos. Além disso, nós temos os fungos, não esqueçam disso. E quando eu falo de biodiversidade, eu não estou falando só de animais, não. Eu estou falando, por exemplo, das plantas. Então, nós temos uma grande quantidade de plantas, uma diferentes das outras, não é mesmo? E isso que é ser diverso, é ser diferente. Bom, uma coisa importante que vocês têm que saber é que o Brasil, ele é o país que possui a maior biodiversidade do mundo. Não existe outro país que tenha uma grande quantidade de seres vivos tão diversos quanto o Brasil. E só para vocês terem uma ideia, no Nordeste nós encontramos seres vivos que não são encontrados em nenhum outro local do mundo. Não tem um umbuzeiro, o umbu que vocês tanto gostam, que é bem azedinho. Você não encontra em nenhum outro local, porque ele é daqui, ele é do Nordeste. Então eles não conseguem sobreviver nem mesmo lá no sul, aqui do Brasil mesmo. Eles não sobrevivem. Imagine lá naqueles países gelados, entendeu? Então nós temos algumas espécies de plantas, algumas espécies de animais que não são vistos, não são encontrados em nenhum local do mundo. Então só aqui mesmo no Brasil.
Então, vocês relembraram o que é a biodiversidade, não é? É facinho. Próxima aula iremos adentrar mais sobre isso, iremos falar um pouquinho sobre o conceito de espécies, tá certo? Então, até lá, fiquem bem e se cuidem.